folks, a True Reader here. Olá, aqui é a advogada Mara Pessoni. Mais uma vez, nós convidamos a você a nos acompanhar aqui na nossa newsletter semanal. Estas newsletter, está trazendo muita coisa importante para o mundo de imigração. Eu tenho certeza que você deveria ler, ouvir, porque os momentos que nós estamos vivendo são momentos tensos. Nós já vivemos esses momentos no passado, em 2016, 17, 18, 19. Só que agora veio em dobro. Então, se você é um daquele brasileiro que senta e não faz nada esperando que comigo não vai acontecer, cuidado. Exatamente. Vamos lá? Esses artigos e notícias, eu reforço, estão aqui no nosso site, twitteradvogados.com, você vem em newsletter, e aí eles já estão aqui, ó. Mas se você quer recebê-los no seu e-mail, coloque o e-mail, assine, uma vez por semana estarão no seu e-mail. Muito bem, vamos aos artigos e notícia. A primeira, Estados Unidos estão revogando visto de executivos de agências de viagem por facilitação da imigração irregular. Olha, só antes de você falar, em janeiro eu fiz um artigo sobre isso. Né? Postamos, Avisou. Essa semana eu entrevistei um dono de uma agência que vende muitas passagens. Ele vende para a Europa também, mas o alvo dele é os Estados Unidos. E ele foi quase preso dentro do consulado de São Paulo, quando ele foi renovar o visto dele. E aí foi levado para a salinha lá dentro do consulado, um agente veio conversar com ele e deu uma lista. Você levou essas pessoas que ficaram nos Estados Unidos, é uma quadrilha. E ele descobriu que ele tem um parente fazendo a mesma coisa. Resultado, ele voltou para a cidade dele, que nós não vamos falar agora, e tem realmente um processo criminal contra ele correndo. Ele nos procurou para dizer que me ajude. Só que é o seguinte, ele já tinha procurado a gente há 2 anos atrás, perguntando para a gente se isso daria problema. Ele tá levando pessoas que ficam lá. E nós falamos, vai dar problema. Sabe o que aconteceu? Ele mesmo falou na entrevista, eu não acreditei em você. Pois é. Então, eu trouxe o artigo novamente, atualizado, evidentemente, para que vocês possam relê-lo. E se você, que é de agência de turismo, que vende passagem, muito cuidado com o seu agente. Aqui eu ensino o que você pode fazer para se resguardar, para se proteger, para evitar que você venha a ter esse problema. Os Estados Unidos estão olhando isso aí como sendo uma quadrilha. Você é um traficante de pessoas, você é um facilitador de alguém que está entrando nos Estados Unidos e está ficando ilegal. Então, como eles estão fechando o cerco em todos os sentidos, esse aqui é mais um caminho que eles encontraram para fechar esse cerco de pessoas que entram e ficam ilegais no país. Eu gostei da fala da doutora Mara agora, quando ela fala assim, eu ensino. Está lá no artigo. Se você não gosta de ler, não gosta de ouvir, você pode marcar uma consulta com a doutora Mara e ela vai te ensinar verbalmente como fazer isso. Agora, não pense que ficar parado não vai acontecer com você. Às vezes você não faz isso de má fé, você está apenas vendendo passagem. Nós não estamos aqui pré-julgando ninguém, falando que todas as agências de turismo fazem isso conscientemente. A pessoa chega na sua agência, você não conhece, e ela quer comprar uma passagem para os Estados Unidos. Eu vou para a Disney, né? O velho papo. E aí você vendeu. Você vendeu para a família inteira, né? A pessoa já tem o visto. E aí depois essas pessoas vão e não voltam. Ou você, além de vender a passagem, você fez a aplicação do visto, porque muitas agências fazem isso. As pessoas foram aprovadas e depois não voltam. Então, neste artigo, eu explico como você deve investigar essas pessoas. Você não é um responsável, legalmente aqui falando, a gente olhando, você não é um responsável. Mas aos olhos do governo americano, você está sendo responsabilizado por isso. E aí não adianta chorar, não adianta ficar preocupado, igual esse agente dessa semana falou para mim que está desesperado, porque ano que vem ele tem... Copa, ele precisa ir. Ele já tem uma equipe grande, né? E ele disse, por favor, eu contei para ele, rapaz, para te perdoar vai ser difícil, porque com um processo criminal na sua mão, correndo. Então, por favor,
Olha, estamos falando disso de coração. Leia o artigo. Ah, é difícil ler o artigo. Marca uma consulta. A doutora Mara que fez o artigo vai ter o maior prazer de conversar com você, explicando como sair dessa. Reforçando, não é para assustar ninguém, não é para usar uma expressão vulgar, tocar terror em ninguém. É alerta, é cuidado, nós estamos vendo acontecer. Quando a gente traz artigos aqui, a gente já viu acontecer as coisas. Muitas vezes a gente traz artigo porque a gente viu nas notícias americanas falando que eles vão investigar, a gente já traz o alerta. Foi o que aconteceu em janeiro, né, doutora? Aí agora a gente trouxe o mesmo artigo atualizado para você entender que a gente avisou em janeiro, duvidaram e está acontecendo. Em janeiro poderia ser só uma consulta, agora é um processo. Às vezes é um problema já. É um processo de waiver. Muito bem, vamos para a próxima. O que você não deve fazer ao entrar nos Estados Unidos. Cuidados essenciais com seus dispositivos eletrônicos. Neste artigo, eu falo sobre, em inglês, é o burner phone. Burner significa pegou fogo. Ou seja, se um agente te pega e leva para a salinha, ele está determinado a te mandar de volta. Ele vai investigar tudo. Ele vai investigar tudo. E se ele for pior ainda, qualquer coisa dentro do seu celular normal vai ser motivo para ele. Se tem lá a palavra trabalho, é nos Estados Unidos. Se tem lá a palavra limpei a casa, é limpar a casa nos Estados Unidos. Então, nesse artigo eu foco a questão de como usar um burner, que eu não sei como é que é em português, eu acho que a gente achou uma tradução, que é um celular para você jogar fora. Descartável. Descartável, exatamente. Então, cuidado, se o agente pegar o seu celular, ele vai achar coisas. Hoje, aqui atrás das câmeras, está o Dornelas. O Dornelas falava muito, um ano, 2 anos atrás, sobre o dispositivo, um docking. Colocou lá, mas eu apaguei. Volta tudo. Volta tudo. Não adianta apagar no seu celular, no seu aparelho. Eles têm lá um equipamento que coloca o celular lá, volta tudo que foi apagado. E aí sim é que vai ficar evidenciado a sua má intenção, porque se você apagou, porque realmente você estava mal intencionado. Essa semana nós entrevistamos uma pessoa que caiu, foi deportado por a prostituição e que já tinha apagado tudo há muito tempo. Assim, dias antes de viajar. Acharam o site, foi deportado. Então, cuidado com isso aqui. Eu não gosto de ler. Tem importância, você marca uma consulta comigo, doutora Mara. A gente orienta. A gente te orienta. Vamos para frente. Agora vamos para as notícias. Os Estados Unidos aumentam a vigilância para punir pessoas com vistos vencidos. Por que está acontecendo isso aqui? Não sei se vocês viram, dia 1º agora de junho, no Colorado, um egípcio, né, um cara de origem egípcia, palavrinha, ele cometeu um atentado no Colorado, ele jogou coquetéis Molotov nas pessoas, muita gente ferida, graças a Deus parece que não morreu ninguém, mas muita gente ferida. Detalhe, ele estava com visto vencido desde janeiro. Era um ato pró-Israel, pacífico, como são os atos pró-Israel, eu gosto de deixar isso claro. Toda vez que há atos pró-Israel, são pacíficos. Toda vez que há atos pró-Palestina, são violentos. Infelizmente, aqui não estou defendendo ideologia nenhuma, basta olhar. Era um ato pró-Israel lá nessa cidade do Colorado, não me lembro se era Denver, não me lembro o nome da cidade, mas está aqui no artigo. E esse bendito egípcio foi lá e jogou coquetéis Molotov lá. Bom, ele foi preso, a família foi presa, está com ordem de deportação, agora estão revendo se vai deportar a família ou não, está uma confusão. Mas isso desencadeou isso aqui. Revisar quem já entrou e o visto venceu, eles vão atrás. Vamos lá, vamos falar sério, cara a cara. O tempo de que, eu pensava isso ontem à noite, enquanto dirigia, aquele tempo em que entrar nos Estados Unidos e o visto venceu e eu fico dentro dos Estados Unidos, acabou. Acabou agora também passar pela fronteira, acabou com a cai-cai, acabou. Ou você procura um advogado e faz tudo certo, ou você vai sair algemado. As consequências são gravíssimas agora, são gravíssimas, é prisão, é deportação, não tem mais chance, não tem mais meio termo, né?
Então, evite fazer algo errado, porque é linha dura mesmo esse momento nos Estados Unidos. Linha dura. Todo esse pessoal que fazia asilo falso, que qualquer coisa, sou brasileira... Faz um asilo. Faz um asilo. Tudo está agora na mira da imigração. Até os advogados não estão indo mais em audiências. Por quê? Porque saiu a notícia que o governo Trump está indiciando o advogado por formação de quadrilha. O que os advogados estão fazendo? Não vão à corte com o seu cliente na sua audiência de asilo. Aí... Porque o asilo era fake, né? Todo mundo sabe disso. Dos, sei lá, milhões de asilos feitos nos Estados Unidos, capaz que nem 10% realmente são asilos verdadeiros. Então, caiu. Então, os tempos bons de que falcatrua passava, acabou. PF deflagra operação contra contrabando de imigrantes para os Estados Unidos. Essa notícia aqui parece notícia antiga, né? Não é de porque, 2 assim, meses, 3 meses. Todo mês tem uma operação da PF. Essa daqui é desse mês, dessa semana, talvez semana que vem já tenha outra. Essa aqui eles prenderam um homem de origem turca, que ele estava aqui no Brasil, radicado no Brasil já há algum tempo, alguns anos, e ele trazia pessoas da Turquia para o Brasil, daqui ele mandava para países da América Central, da América Central ele mandava para o México para atravessarem fronteira. Então ele já fazia isso há muito tempo. Eles foram investigando porque estava tendo muito esse fluxo. De turcos no Brasil. Turcos no Brasil, do Brasil o turco saía para a América Central. Turcos chegava no Brasil, do Brasil para a América Central. Então encontraram esse bendito aí que era um traficante de pessoas. E aí a gente reforça, se você se liga a um tipo de gente desse, se você paga, que não é barato, para poder cometer um crime, que é entrar de forma ilegal num outro país, você já está cometendo 2 crimes. O primeiro, de se ligar a um traficante de pessoas. Mas eu estou pagando para ele me levar. Sim, você sabe que é errado. Então você está entrando para uma quadrilha. Você está fazendo parte da quadrilha, você está alimentando essa quadrilha. Aí você ainda entra de forma ilegal no outro país. Você cometeu 2 crimes. Um no seu país de origem, onde você se filiou a alguém que comete crime, e o outro no país onde você foi. Então, cuidado. Essa semana eu vi uma declaração de uma brasileira, brasileiros, vamos dizer assim, e com relação àquele garoto que foi preso, que ontem tinha uma audiência, eu não sei... Foi solto, né? Ontem ele foi solto. Foi solto? Foi solto, ontem à noite para nós aqui, era umas 6 da tarde lá. Que milagre. Milagre. Então, a pessoa falava assim, ele não cometeu crime nenhum. Só estava ilegal. Estar ilegal é crime. Tudo bem que ele entrou menor de idade, os responsáveis são os pais. Então, por isso é que ele foi solto. Porque quem cometeu os crimes foram os pais, que são os responsáveis dele, que entraram com o filho menor ilegal nos Estados Unidos. Mas que eles vão achar os pais deles? Eles estão atrás do pai, porque tem uma ordem de prisão para o pai. Ainda não explicar por que essa ordem de prisão, né? Se tem ordem de prisão... Algum erro ele cometeu. Lá tá um pouco confusa essa história, porque alguns falaram que eles entraram com visto e ficaram, né? Ficaram fora de status. Outros falaram que eles entraram ilegalmente. Se entrou ilegalmente e se entregou, né, o famoso cai-cai que a gente cansou de falar, não faz, essa ordem de prisão é ordem de deportação também. Agora, se não foi assim, por que uma ordem de prisão para o pai? Gente, e pode ser também que entraram de alguma maneira e ficaram inertes, né? Uhum. Essa semana nós entrevistamos uma senhora que está quase 30 anos nos Estados Unidos, está desesperada, com medo, 30 anos inerte. Não fez nada para ficar legal. Ela não estudou, ela não aprendeu inglês, ela só vai de casa para o trabalho, que é limpar a casa, e para a igreja. Ela acha que isso aí é suficiente. Agora entrou em pânico, o casal entrou em pânico. Porque ela mesmo disse na entrevista para mim, para o Dornelas, que estão prendendo na cidade dela. Uhum. Ela quer uma solução. Por que deixar para o último segundo? Porque no último segundo a gente vai ouvir aquilo, você tem que me ajudar. A gente quer ajudar, mas às vezes já não tem mais alternativa.
Muito bem, vamos correr então, que já terminamos. Sim, agora aqui as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso dia a dia. Inclusive, se você for lá no nosso Instagram, você vai ver que nós postamos essa semana um cliente nosso que está em Vegas, que já recebeu o green card dele, um EB2 NIW, né, Dr. Witter? Eles fizeram questão de mandar para nós a foto, foi legal, a gente fica feliz com isso. É gratificante ver o cliente agradecendo, né, o trabalho da gente. E na realidade é ruim para mim esse cliente aí, porque ele era o seu dentista. Era o meu dentista e ele veio para mim para tirar um visto de turista, para ir para Vegas, para passear, porque ele tinha um tio que tem propriedade lá, etc e tal. Então ele veio, eu falei assim, rapaz, você só fala tanto dos Estados Unidos, vamos embora. Ele, não tem qualificações não sei o quê. Resultado, hoje ele está trabalhando no laboratório, está estudando para o board. Eu fiquei muito feliz para ele, conversamos ontem à noite. Eles foram embora em janeiro, né? Foi janeiro 12, parece. Que eles receberam o visto, né, de imigração e foram embora. E agora, essa semana, o green card oficial, né, o cartãozinho deles, chegou em casa e eles fizeram a foto todo feliz e mandaram pra gente. Ele escreveu assim para mim no WhatsApp, não gosto de você, porque a minha vida melhorou. É bacana isso, a gente gosta de postar porque é gratificante. Por exemplo, hoje, agora à tarde, vão vir umas senhoras que são senhorinhas de idade, tudo que nós fizemos o processo, inclusive foi o Matheus Dornelas que fez, de visto de turista. Ela tem filho nos Estados Unidos, uma delas, né? E tá doida para ela ver os netos, tá morrendo de saudade, o visto foi aprovado. Ela falou que viria aqui hoje e ainda ia trazer um lanchinho para nós estamos na expectativa. Olha, não é a hora, mas vamos falar. Ultimamente, são palavras dos Dornelas, nas entrevistas. Nós temos revertido muito, mas muitas seniors com mais de 60 anos, que os filhos estão nos Estados Unidos e fizeram com a agência, fizeram com outros lugares, vem para nós e a gente tem conseguido reaver o visto, ter um visto novo. Ter uma aprovação de visto. Ter uma aprovação e praticamente estamos masterizando como fazer isso. Uhum. Não tem mentira, a gente conversa... Pelo contrário, é justamente porque tem só verdades, faz com que o agente seja convencido de dar um visto. Nós já tivemos casos de pessoas que a gente que chegou lá e seguiu a nossa orientação. Tem filho, tem algum parente dos Estados Unidos? Tem. Meu filho está ilegal, já tem 10 anos, eu não fico mais... Eu estou desesperada e eu gostaria de ir lá e eu vou voltar, eu prometo. Resultado, temos tido muito sucesso, principalmente como a doutora Mara disse, os velhinhos. Então... inclusive eu e o Dornelas entrevistamos uma pessoa que falou isso pra gente, falou assim, eu vi que vocês têm feito isso, a gente está precisando disso. Então, se você tem mais de 60 anos, tem alguém legal nos Estados Unidos, vamos conversar que a gente vai reverter. Vamos embora? Então é isso. Passando daqui, nós vamos para o nosso YouTube, cheio de vídeos, de informações. Está parecendo muito eu nesse YouTube, hein? Exatamente. Aquele rapaz aí que escreveu que ela aparece demais, por favor, escreve de novo. Mas, de qualquer maneira, são bons vídeos aqui. Os meus que eu faço no meu Instagram, eles não colocam. Não, é porque tem que ter... Redes sociais, ao seu gosto, coloca tudo. Em breve volta o Rambo. Eles estão falando que por birra eles vão voltar para o Brasil, então vamos ver. Quer falar conosco? No Brasil, nós temos o API do WhatsApp, né, doutor? Isso. Não adianta ligar. Não adianta ligar, só mensagem de texto e voz, é o 62 985 60 61 30. Só, de novo, não adianta ligar. Minha mãe ligou tantas vezes e depois falou para a doutora Mara que eu não gosto de atender a ligação dela, tadinha. Nos Estados Unidos, se você não quer usar o WhatsApp, liga para nós aqui no 1-407-777-0344 ou, se quer falar com o Dr. Witter, 818-745-2465. Ele não atende na hora, ele vai te responder à noite e deixa a mensagem. E quer falar conosco que está no Brasil, 62-386-09. Que atendemos na hora. Sim. Esse aqui é na hora. Gente, bye bye. Have a good week. Esse aí.